Vamos ao nosso tema de análise hoje. Continuamos, como deve estar a perceber, se acompanha todas as nossas edições, estamos a analisar, temos vindo a analisar as perspectivas económicas do nosso país. Depois de tudo aquilo que a economia vivenciou e tem estado a vivenciar e provavelmente continuará a vivenciar um conjunto de vicissitudes, pelo menos no médio prazo, e uma das questões que emerge nessas discussões e nessas análises é a eventualidade de uma abordagem concreta de recuperação das empresas e recuperação da economia. Para compulsar sobre esta ideia, sobre este espectro, tenho comigo o Dr. Luís Magasso, economista, a quem agradeço a disponibilidade de refletir conosco sobre este tema. Dr. Magasso acompanhou, obviamente, esta situação vivida pelas nossas empresas depois do choque com as calamidades naturais. Havia uma perspectiva de recuperação, veio a pandemia e arrasou por completo a situação das nossas empresas. Por completo, não sei, mas arrasou significativamente as nossas empresas. E há uma tendência agora de a pandemia entrar, ficar sob controle, mais ou menos, a tendência é essa, e fala-se cada vez mais do futuro, no sentido de se perceber como é que se fará a recuperação económica. No seu ponto de vista, acha que é necessário um programa concreto de recuperação económica e de recuperação das nossas empresas? Muito obrigado, antes de mais, e agradeço o privilégio que me dá para partilhar aqui algumas ideias sobre o futuro da nossa economia. Eu gostava de começar num ponto de partida. Para mim, o ponto de partida foi o ponto de aterragem em 2019. Na nossa aterragem em 2019, tudo se perspectivava completamente esperançoso. Nós tínhamos terminado o ano 2019 com 3 ou 4 grandes marcos. Primeiro, tinha sido o anúncio da decisão final de investimento da Anadarko, hoje Total. Segundo, o anúncio da decisão inicial de investimento da ExxonMobil. Terceiro, de sinais dados explicitamente pelo FMI, o FMI de retoma do apoio económico a Moçambique. E quarto, com as consequências desta retoma do FMI, que é basicamente o retorno também dos doadores, do apoio ao orçamento de Estado e o retorno dos investimentos estrangeiros. Bom, todo este quadro orientava-nos para um 2020 como o ano da grande recuperação. Por acaso nós temos uma pequena história, estava a pensar nisso há dias atrás, das décadas. Nós, em 80, havia um ditado enorme feito pelo partido e pelo governo que a década de 80 seria a década da vitória contra o subdesenvolvimento. Era o que tudo indicava em 80. E hoje, em 2020, eu tinha perspectivado o ano, a década, portanto, o ano 2020 como que era a aterragem de uma década, na verdade, mas como a década de retoma económica moçambicana. Eu tinha perspectivado isso. Infelizmente, veio-nos a Covid e baralhou as contas. E ficamos com uma situação muito difícil. Além disso, recrudesceram os conflitos armados, o que também tornou difícil a operação de muitas empresas e, portanto, todo o xadrez
da política económica ou da economia política ficou baralhada. As contas ficaram baralhadas, começaram a fazer-se contas de revisões de crescimento em baixa e, infelizmente, nós aterramos em 2020 com uma recessão. Pela primeira vez na história, uma recessão, portanto, com um decréscimo do PIB em 0,2%. O nosso PIB já entra em stress a partir dos 2,8%, por causa do crescimento da população, entrou em stress com menos 1,20%. Bom, as respostas políticas à situação económica foram diversas, face à pandemia. Mas foram diversas e foram limitadas. Limitadas devido, obviamente, à fraca poupança nacional e a fraca, obviamente, capacidade orçamental para sustentar subsídios que se considerassem, de facto, necessários para as empresas. Houve aqueles 2 fundos colocados através do BNI, obviamente insuficientes e, obviamente, para o desespero de várias empresas e a frustração de muitas empresas que tentaram obter os apoios e não conseguiram. Nós, ao mesmo tempo que não beneficiamos da grande dinâmica mundial da movimentação de capitais, de serviços e do comércio, também depois não sofremos com as consequências dessa grande queda externa. O impacto da Covid em Moçambique foi mais do ponto de vista doméstico do que foi do ponto de vista externo. Quer dizer, se faço uma inferência, não há propriamente necessidade de um plano de recuperação das empresas como tal. Bom, como relançar a nossa economia? Eu penso que criar um programa de recuperação económica em resposta após a pandemia em Moçambique seria, do meu ponto de vista, redundante. Não diria que é redundante, mas é uma miragem. Não. Por quê? Porque não temos capacidade, provavelmente, para fazer um programa consistente, dadas as... Não temos sequer uma configuração económica que descreva que agora vamos iniciar um novo período. É mais nesse sentido, quer dizer, se não há um novo período, por que há um novo programa? Eu acho que os atuais programas em curso, que são vários, sobretudo os programas de reformas económicas, de reformas fiscais, devem continuar. Ainda ontem está a haver uma discussão com vários colegas. Por que nós temos o IVA mais alto da região? Por que o nosso IVA não é igual ao IVA da região, que é 14%? O nosso IVA são 17%. Por que nós temos o imposto de combustível mais alto da África Austral e as estradas piores da África Austral? Então, para mim, isso não é em resposta ao novo normal, ao fim da pandemia, mas a configuração de políticas económicas que, de facto, atraiam investimento, que capturem investimentos que se desviam para outros países então, e que incentivem a produção. Isso é que é necessário fazer. Não é? No seu ponto de vista, na sua análise, esta é uma oportunidade de se empreenderem reformas económicas pertinentes que eventualmente não... Há muitas reformas que estão atrasadíssimas. Agora fez uma pequena reforma do Código Comercial. Não chega. Nós precisamos agora de fazer ajustamentos de políticas fiscais, de políticas económicas e até monetárias que permitam que a nossa economia não funcione a leste
do funcionamento da região e do funcionamento das economias internacionais. Quais as principais áreas? De alguma forma até fez referência a isso, mas de uma forma mais assertiva. Quais as principais áreas que devem merecer reformas urgentes, concretas e consequentes para que a economia se relance de uma forma sustentável e rápida até, não é? Olha, eu sempre disse que um país que queira recuperar rapidamente a sua economia deve investir em áreas, por exemplo, como o turismo. É verdade. Eu acho que o governo já está a implementar essas áreas. Em primeiro lugar, a agricultura. E acho que o governo está a fazer o que é certo com o Sustenta, está a fazer o que é certo agora, que vamos ter a DIN finalmente tem financiamento. Então, o governo está a apontar as setas para o sítio certo. A agricultura tem de ser feito. E tem de ser feito de uma forma massiva e de uma forma em que nós temos de começar a abandonar as práticas arcaicas da produção agrícola. Isto está a ser feito e acho bem feito. Obviamente que há muita crítica ao Sustenta, há muita crítica, mas só se critica o que se está a fazer. Se não estivesse a fazer nada, não havia a crítica. Penso que isto está a fazer e não vale a pena perdermos muito tempo aqui neste ponto, porque senão abrimos aqui uma nova discussão chamada a Sustenta. Mas outra área que é o turismo. O turismo foi o que salvou Portugal. O turismo é o que salvou a Grécia. O turismo salva as economias. O turismo é o que dá de comer aos cabo-verdianos. Então, nós temos tudo para dar certo no turismo. Temos um canal de águas quentes, temos boas praias, mas temos de não andar em contramão, porque nós também somos muito bons a identificar áreas de desenvolvimento e depois andarmos em contramão, que é para alguns querem complicar, é para tirar proveito. Eu dou aqui alguns exemplos. Nós estamos a facilitar a vinda de turistas, abrindo mais fronteiras com vistos na fronteira, agora temos visto eletrónico. Ao mesmo tempo, alguém lembrou-se de aumentar o preço dos vistos. Então, é para trazer as pessoas ou é para mandar as pessoas embora? Então, aqui há ações um pouco contraproducentes. Mas o turismo é o que salvou Portugal. É o que pode nos dar a nós, agora, com este controlo da pandemia, o regresso do turismo pode rapidamente trazer divisas. Porque o turismo, ao contrário essas coisas de infraestruturas, total e não sei o que, é preciso investir em infraestruturas e depois é preciso muito dinheiro, é para infraestruturas que não temos e se vai embora, não temos como explorar aquele recurso. O turismo não. O turismo, quanto mais natural, mais atrativo. Então, nós temos de conseguir capitalizar estas vantagens comparativas nossas, de modo a criar rapidamente encaixe em divisas, empregos, novas infraestruturas, novos serviços e tudo o resto. Então, temos que olhar para a economia numa visão mais estratégica do que orientada para a pandemia. Isso aqui é um erro, do meu ponto de vista. Orientar para a pandemia é um erro grave. Até porque não temos sequer condições para, sozinhos, implementarmos políticas que depois não conseguimos financiar. Nós temos aqui ter uma visão estratégica de futuro que visa uma recuperação da economia a larga escala, portanto, que não abandone ninguém, que não abandone setores, que não exclua áreas e, sobretudo, que a economia política funciona ao mesmo ritmo que a economia monetária. Neste momento, a economia monetária está completamente sozinha à frente. Errado ou certo,
existe, implementa medidas, é influente e está a liderar os processos. E não pode ser. Uma economia monetária tem de ser sempre uma resposta, no mínimo, política, económica e fiscal. Sim, pois. Agora vemos este debate à volta do câmbio. Tínhamos, há 2 meses atrás, um debate à volta da MIMO. Só se discute a política monetária, que é o que está a acontecer. E, portanto, um país deve conceber políticas, todas elas consentâneas, para já, articuladas, que falam entre si, que comunicam entre si e que funcionam como vasos comunicantes, né? Em que todos eles estão ao mesmo nível, a avançar para um propósito igual. Penso que essa é uma questão pertinente, esta questão de funcionar de forma as áreas mutuamente inclusivas e em forma de vaso comunicante, como se referiu. Mas qual é a dificuldade de se pôr em prática esse conjunto de questões? Eu acho. É a última questão que lhe lanço nesta conversa. Primeiro, eu acho que as instituições não falam entre elas. A segunda, também acho que é uma questão de protagonismo. E os que têm as ideias mais avançadas é que sobressaem, se adiantam, né? É isso. E depois também mas se não tem... E depois também tem... O seu parceiro ao lado, por mais que se adientem... Também não devo esconder o facto de que depende muito de quem está à frente. E de quem está à frente. Né? E não é só quem está à frente da instituição, mas quem está à frente desse, se lhe incentiva, se dá campo e margem, é para fazer coisas, não é? Mas é preciso haver uma articulação coesa entre as instituições e entre as políticas para que umas não andem mais... Por exemplo, esta questão cambial tem que estar articulada com a política fiscal e política económica, porque depois ela tem impacto nas exportações. Foi falado com o Ministério de Indústria e Comércio, foi falado com o Ministério de Economia e Finanças. Quer dizer, ou o Banco Central tomou a decisão sozinho, em articulação, presumo, espero eu, com os bancos comerciais, a fortalecer-se num contexto de declínio económico e de aumento de inflação. É um contradito inajeto. Como é que isto funciona e como é que isto depois impacta os outros ministérios? Depois vemos o Ministro da Agricultura a dizer, que se as medidas forem administrativas, então é um erro. Quer dizer, o Governo não fala de si. É isto tudo que depois, de um ponto de vista agregado, em vez de gerar mais valias económicas, gera menos valias económicas. Dr. Luís Magaço, muito obrigado por este tempo e partilhar a sua reflexão sobre a nossa conjuntura e perspectivas económicas e até uma próxima oportunidade. Obrigado eu e até a próxima. Ficamos por aqui quanto a este tema. Devolvo a palavra ao estúdio e retomamos o nosso programa conforme o alinhamento que estamos a seguir.